No ar, mais um Doutor Podcast, hoje especial ao vivo. E o nosso tema de hoje é a importância do marido parceiro no processo operatório da mulher. E eu tô aqui hoje com o Dr. Júlio Riva, cirurgião plástico, referência aqui no Espírito Santo. Júlio, Obrigado. obrigada pela sua presença. Ao vivo também no Agradeço. seu perfil do Instagram. Isso. Opa, deixa eu tirar o som aqui, gente. Ao vivo é isso. Júlio, me fala aí esse negócio de modelos de maridos. Não, então, essa coisa do marido, eu sempre quis fazer uma live sobre esse assunto pelo seguinte, porque o marido, ele é extremamente importante no processo operatório da mulher. Parece brincadeira isso, mas é algo assim que a gente, pô, tem 20 anos nesse negócio e a gente observa a evolução do paciente no dia a dia. A gente percebe como o paciente desenvolve bem o processo pós-operatório ou não. E muitas vezes aquilo que permeia ali o paciente, aquilo que tá em torno do processo operatório, tem uma influência total, até para coisas básicas, como a cicatrização, a recuperação em relação ao trauma operatório imediato, aquela questão do psicológico do paciente. Então, você imagina o paciente tiver um marido ali do lado, ali, né, firme, Ajudando, né, ajuda muito, apoiando. isso não tem noção como isso ajuda. Eu elaborei alguns modelos de marido, Pois porque é, Júlio, eu vi aqui, tem 6 é, modelos de marido, né? Conta isso fiz. pra Eu gente. sempre tive Esse isso na primeiro cabeça, modelo. sempre tive isso na cabeça, né? Porque eu olhava para um paciente e falava assim: nossa, essa paciente aqui é aquela que tem um marido modelo X, essa aqui é aquele marido modelo Y. Isso é verdadeiro, E tá? conseguiu classificar esses Consegui. maridos. Sempre coloquei isso na cabeça, sempre tive essa coisa dos modelos. Então vamos lá, modelo número um, o marido parceiro. Bom, marido parceiro é aquele marido que seria o ideal para o paciente, né? Para o acompanhamento do pós-operatório. A gente chama de marido parceiro. Essa é uma classificação minha, né? Uhum. Obviamente, é uma classificação pessoal. Marido parceiro, marido mellow, marido positivista, ou seja, aquele cara otimista o tempo todo e que está ali fazendo o beabá ali, né? Uhum. Faz ajuda no paciente, porque veja, o pós-operatório, o trauma operatório é algo muito Delicado, né? repleto, exato, é repleto de coisas assim desagradáveis, né? Você imagina, Uhum. o paciente chega lá e se submete a um procedimento operatório e o paciente não tem nada, ele tá bem, ele está Uhum. saudável, e de repente você, cirurgião, causa um corte no paciente, causa um edema no paciente, você causa doença no paciente. Você parou para pensar isso? Isso é Verdade. verdadeiro. O paciente não tem nada e você vai lá e provoca um, um atropelamento. É um Então, mal necessário, né, é o mal Júlio? necessário. Então, se o paciente não tiver uma boa conscientização desse processo todo, ele pira. Por Uhum. isso que eu peço avaliação psicológica nos meus pacientes. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha que eu sou exagerado, mas não é não. Isso é algo necessário. E se você tem lá todo esse processo tendo um marido ali do lado, ali, firme, Uhum. ajudando, né, nesse processo, tudo fica muito mais fácil. O paciente ele tem a questão dos primeiros dias, né, a primeira semana. Então, aquela primeira semana ela é muito complicada. O paciente está cheio de edema, seroma. Eu deixo os portais abertos ali para lipoaspiração, então aquilo ele vaza líquido para Uhum. caramba. Então, se o paciente não tiver ali alguém para poder ficar do lado, complica muito. É um Muitas momento vezes, que ela precisa de uma pessoa compreensiva, isso aí. né, que esteja Muitas ali. vezes essa pessoa, pô, às vezes é a mãe, às vezes é a irmã, às vezes é a amiga, mas muitas vezes é o marido. Uhum. E aí a gente classifica esse primeiro modelo como marido parceiro, aquele marido positivista ali. O cara aquele cara que está ali, leva paciente no consultório, ajuda, conversa com o médico o tempo todo, pega as receitas todas, né? Tem toda aquela coisa ali, aquele cuidado e tal. Muitas vezes a gente até acha assim, o médico em si acha até um pouco perigoso a questão de abafar muito ali o paciente, mas a gente respeita porque isso é da pessoa, né? Então, Uhum. isso é característica do casal, né? Tem casal que é assim mesmo. Então, a gente entende, respeita e até acha bom, né? Melhor do Uhum. que se fosse o contrário. Então, esse é o primeiro modelo que eu considero que é um modelo não muito comum, inclusive. Não é Não, comum. não, não é comum, não. É um modelo mais. Não é raro também, mas também não é o mais comum. Uhum.
E o segundo modelo, esse marido favorável? Então, esse sim, o marido, eu chamo de favorável, o marido tranquilo, esse é o segundo modelo, esse sim é o mais comum. É aquele esposo, aquele marido que está ali o tempo todo também, só que não de uma forma tão intensa como o marido parceiro, né? Aquele que Uhum. está ali, muitas vezes ele nem aparece no consultório, não vai no consultório com o paciente, mas ele está ali o tempo todo, é prestativo, né? Nos momentos mais difíceis, né? Aquele marido que está super tranquilo, marido aliás, todo o processo operatório ele tem que ser, é, ele tem que ser, ele tem que ser, tá bom agora? É, Ficou bom? vou deixar você um pouquinho mais de Tá, frente. tá Vou bom. botar mais de frente aqui. Tá, fechou. Aí. Então, o processo operatório ele tem que ser tranquilo para o paciente, ele tem que ser algo assim que discorre de uma forma natural. Uhum. Então, você veja, se você tem lá, como eu falei, se você tem algo contrário, aquilo fica muito complicado. E esse marido, que a gente chama de marido, esse segundo modelo, e o marido tranquilo, favorável, né? Ele é o mais comum. É porque normalmente o casal entra em acordo para que se realize um processo operatório, Uhum. que é uma coisa que envolve muita coisa, normalmente é uma coisa onerosa, uma coisa que tem que ter planejamento. Então, Uhum. claro que se tiver um acordo entre as partes, é muito mais tranquilo o Tranquilo, né? processo. Então, esse é o modelo mais comum, né? 80% dos maridos são assim. Ó, várias aqui, várias seguidoras, né? Aham. Meu Já tem. marido é favorável, Uhum. né? Várias já É, Tem uns comentários. comentando também que o marido dela são esse perfil, né, é o gente? perfil É mais, isso é o aí. segundo caso, né? É verdade, mas é o mais comum, é aquele que não é aquele cara que está ali também 100% disponível, e tal, até Uhum. porque muitas vezes não existe essa possibilidade, mas é o cara que é totalmente a favor daquilo, que Uhum. está que tá, Apoia, né? apoia, que está à disposição de qualquer coisa e que se tiver também algum tipo de intercorrência, está ali para poder apoiar, né? Então, Uhum. esse para o médico. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Esse é o ideal. É o que a Ótimo. gente mais Idealiza. gosta. Verdade. Entendi. E o terceiro modelo, Júlio, que é o modelo do marido isentão. Que Pois é. isentão é esse? Então, marido isentão, né? Essa palavra que inclusive está até na moda, né? Tá. Essa palavra está na moda. Marido isentão é aquele marido que ele é assim, ele não é contra a Uhum. cirurgia, mas também ele não se envolve, né? Ele é Ele aquele. deixa por conta dela. Tipo, quando ó, você quer fazer isso aí, então você vai lá e faz, não tem problema não. Vai lá, né, ajuda no que for possível, mas ele não se envolve de forma nenhuma. Isso não é Uhum. tão positivo assim, né? Uhum. Gosto mais do segundo modelo. Mas aquele cara que tá ali, você vê, às vezes no consultório, tá lá, ele vai na consulta é raro também, mas às vezes lá na consulta com o paciente e fica ali tranquilo, não fala nada, né? A paciente pergunta: o que que você acha aqui desse tamanho de prótese aqui? Tudo bem, faz se você quiser. Você que, de fato, é o paciente mesmo que tem que escolher, né? Mas aquele paciente, aquele marido, né? Aquele parceiro que ele não opina muito, Uhum. que não está muito assim também, não está contra o procedimento, mas ele está deixando aquilo ali Fica mais na um pouquinho dele, mais na né? dele. Isso é muitas vezes a característica de cada Uhum. indivíduo também. É, Não dá para poder a gente julgar ninguém, né? Posso fazer um verdade. comentário aqui? Claro. É igual quando a Camila fez a primeira vez, né? A questão da Pessoal, a Camila é minha cirurgia. paciente, tá? Deixa eu mostrar a Camila de novo aqui. Vou Camila é minha falar paciente. Você tem quanto tempo que você operou, Camila? 5 Já tem anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ela Vai para operou, 6 anos, eu foi acho. uma cirurgia tripla, né? Grande. Foi, Foi, Foi grande. foi. E o Leão foi parceiro pra caramba. Você foi. Eu tava aqui na dúvida se era o modelo número Eu 1 ou sou, número eu 2. sou o número 1. Aí ele já Leão é o falou que número ele é o 1. modelo número Mas assim, eu acho que fica legal para falar a questão da Aham. live, Uhum. é que é o seguinte, muito homem, isso é Uhum. muito importante para os homens que estão assistindo a live aí. Às vezes ele fala para a esposa assim, ah, não precisa. Eu falava Uhum. para Camila, não, você é linda, você não precisa. Não, Mas a autoestima da mas também, mulher, mas também vai falar alguma coisa diferente disso, né? E a coça em casa, né? não, mas assim, a gente olha assim, não, o corpo é bonito, tá, mas a mulher sempre se incomoda com uma coisa do Uhum. seio, a barriga, né? Só que quando ela faz a cirurgia, a mulher vira outra coisa. Tipo assim, Então.
Autoestima a é autoestima outra, da né? mulher, né? Tudo muda, até o Então, relacionamento muda, né? então, isso aí foi bom ter falado isso aí, porque o senhor de jogar para cá de novo. Essa coisa da autoestima, isso é uma coisa quase que redundante a gente falar sobre isso, mas a cirurgia plástica, ela quando ela é bem pensada e bem planejada, ela tem como objetivo resgatar muitas vezes a autoestima da mulher e, e ampliar, né? Muitas vezes assim, o meu público, Camila, ele é basicamente mulheres entre 35 e 45 anos de idade. Uhum, E a cirurgia que eu mais faço é a cirurgia tripla, que é que você fez. uhum. Então, aquelas mulheres que tiveram filhos e que tiveram já entre 35 e 45, você concorda comigo que está mais ou menos ali na faixa de encerrar a fábrica, né? Sim, com De certeza. fechar, às vezes não, mas normalmente sim. É. E aí essas pacientes, elas normalmente se submetem a cirurgia tripla, e é uma cirurgia que é grande, né? E essa cirurgia, ela tem, assim, como principal característica, resgatar mesmo toda a autoestima da mulher. Porque a mulher com 45 anos, 40 anos, que já parou, que não vai mais ter filho, normalmente tem 2 filhos ou 3 filhos, e ela já teve aquela questão da dilatação abdominal por conta da Uhum. gravidez, já às vezes engordou um pouco na gravidez, isso é muito comum, né? Ganha uns quilinhos, aqueles quilos não voltam ou voltam com muita dificuldade. A pessoa está naquela virada hormonal, que é depois dos 35 anos de idade, não tem jeito, você tem uma virada hormonal e é difícil de você conseguir controlar a questão da lipodistrofia. A gordurinha começa a acumular em alguns pontos que assim, é muito complicado. Tudo bem, a academia ajuda muito, a dieta ajuda muito, mas não é como era antes. Aos Uhum. 18 anos você tem muita facilidade em perder peso, aos Verdade. 35 não mais. Então essa paciente, essa cirurgia, que é a cirurgia tripla, ela tem como característica resgatar a autoestima do paciente de uma forma muito contundente. Uhum. O paciente vai lá fazer uma face, ok, o paciente já está na certa idade, melhora, claro que melhora. O paciente vai lá fazer uma mamoplastia somente, é uma coisa mais focada. Mas essa cirurgia tripla, essa cirurgia em que você envolve contorno corporal, mamoplastia e abdominoplastia, logicamente contorno corporal envolve lá a lipo da cintura, muito forte ali na região da cintura, fazendo o arco supraglúteo ali, botando gordura no bumbum. Então essa cirurgia ela é muito forte. O resultado da cirurgia ela é muito contundente. O paciente, ele realmente ele muda muito a cabeça do paciente, né? Porque É. ela passa de um manequim para 2 a menos. Isso a gente está falando de uma forma geral, né? Claro que Uhum. isso não se aplica a todos os pacientes. Mas o paciente ele tem um abdômen ali que está em avental, de repente esse abdômen está chapado. O paciente tem uma mama que está flácida e daqui a pouco essa mama está apontando para o céu. Então isso aí É verdade. isso é É muito verdade. forte na cabeça da mulher. A mulher tem essa coisa, né? Ela se sente muito mais jovem, né, Júlio? Exatamente. Então, essa cirurgia, eu estou falando isso tudo aí para poder falar da questão do planejamento, né? Uhum. Então, a questão do marido número Número 3, 3, né? né, que foi o isentão. Então, essa coisa do planejamento da cirurgia, né? Essa cirurgia especificamente, isso é uma coisa muito importante porque o casal ele tem que estar assim, Alinhado, né, Júlio? alinhado. Então, por mais que às vezes o esposo ali não se envolva tanto, mas só o fato de ele estar alinhado com a paciente, assim, não Uhum. está contrário, porque também a gente vai falar nesse modelo de marido. Isso acontece, muitas vezes o marido ele está contrário. Isso é péssimo. Toda vez que eu identifico essa situação, eu não opero o paciente, estou falando aqui de uma forma Uhum. assim bem sincera. Eu corro desse tipo de situação, né? Porque você está entrando numa fria. Imagina, você está operando uma paciente em que o marido é contrário. Então, você assim, é totalmente fora de cogitação, né? Uhum. Então, quando a gente observa essa situação, a gente dá um jeito de não operar. Mas esse marido, então, graças a Deus, também ele não é o mais comum. O mais comum, ele é Que o bom, né? marido, mas se bem que também não é dos piores, mas o mais comum é o marido Favorável, né? favorável ali, né? E o quarto modelo, Júlio, que é um marido falso mudo. O que que é falso mudo? Explica isso. Ó, depois a gente vai falar aqui, ó, a Gal Cunha.
Você viu que ela falou? Acontece muita separação Separação. pós-cirurgia. Isso. Olha, essa coisa da separação pós-cirurgia, isso é um assunto, não é nem muito, assim, nem gosto muito de comentar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa atribui a, a, a melhora da autoestima da paciente uma questão conjugal. Assim, pô, a mulher melhorou a autoestima e foi lá, e depois que ela melhorou a autoestima, ela foi lá e separou do marido. Pô, isso é complicado, né? Uhum. Vamos lá, com certeza absoluta, a relação conjugal não estava boa, né? Sim. Se houve uma questão de que a mulher tivesse que é, é, entender que por ela estar com autoestima baixa, ela, de repente, numa situação de, né, de estar subjugada ali, ela mantinha uma relação e, de repente, ela faz uma cirurgia plástica, se sente empoderada, se sente Uhum. toda bonitona, e aí se separa do marido, pô, isso aí, a culpa não é da cirurgia plástica. Você está É, culpando do sofá, né? Aquela coisa, isso aquela aí, brincadeira do sofá. Você verdade. está culpando do sofá. A questão é conjugal, a É. questão é a base, é a essência do negócio, né? Não é, se não fosse a cirurgia plástica que separou o casal, né? A cirurgia plástica levantou a autoestima da mulher. Muitas vezes a mulher tinha autoestima muito baixa e subjugava-se, né? E de repente ela agora já não é mais, não tem mais autoestima baixa e ela se sente, então, é, 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 se Mais sente autoconfiante, né? autoconfiante para poder é, é, interromper uma relação falida. Mais ou menos assim. Isso até não é legal de falar numa sexta-feira à tarde, mas Mas é a já que verdade, né, puxou o Júlio? assunto aí, né? É, mas é a verdade, né? É. Então, Tem uma psicóloga que comentou aqui que ela Uhum, falou que já pegou alguns casos de alguns casais assim, né? uhum, E que realmente o relacionamento não estava bem. sim, Então, é, a cirurgia foi o pontapé, porque a mulher se sente melhor, sim. automaticamente ela consegue romper essa. Aham, isso é comum, tá? Isso aí eu vejo isso acontecer o tempo todo. Assim, vou falar para você, aí vamos lá. Isso tudo é interessante, né? Que a gente vai ficando mais vivência, né? Na uhum, profissão, a gente vai observando determinadas coisas e que a gente pode relatar isso com muita tranquilidade e muita autoridade também. uhum, Por muito tempo, eu operei mulheres provenientes do interior do estado, né? E no interior, isso é extremamente comum. As mulheres, elas normalmente, as mulheres do interior, são um pouco mais assim subjugadas do que as mulheres da capital. Essa é uma uhum, questão de parece que isso não é verdadeiro, mas isso é muito verdadeiro. Você tem uma questão cultural, uhum, né? Isso acontece no mundo inteiro, né? As pessoas de uma questão cultural mais socializada, você tem determinadas atitudes na sociedade que são diferentes de coisas mais tradicionais e uhum, mais conservadoras, né? E aí você vê isso muito no interior. No interior, muitas vezes, as mulheres elas são bem assim, numa relação conjugal falida por muitos anos e mantém aquilo ali por muitos anos. E, de uhum, repente, fazem cirurgia plástica, né, se sentem numa autoconfiança muito maior e uhum, tem essa situação, verdade. né. Júlio, Você vamos está lá. falando E da questão, esse você está querendo saber do do marido marido falso mudo, do marido falso mudo. aquele fala e não fala? Ah, então, o marido falso mudo, ele aí já é o contrário, Ah, já é? vira a chave. É aquele marido que ele é contrário à cirurgia da esposa. Já não, ele já está Hum, naquele borderline ali uhum, entre estar a favor ou não, mas ele é contrário à cirurgia da esposa e ele não, ele parece o isentão, né? Ele é como se fosse o isentão o tempo todo ali quietão na uhum. dele e tudo. Mas em um determinado momento ele aparece. Ele aparece e aparece normalmente em momentos de complicação. Ah, Como que é a complicação? Existe complicação em cirurgia plástica o tempo todo. uhum, A pessoa achar que não tem cirurgia, não tem complicação em cirurgia plástica, ela não faz cirurgia plástica, porque é a coisa mais comum em cirurgia plástica é complicação. Então, que fique bem claro, né? Em toda uhum. live que eu faço questão de falar sobre complicações em cirurgia plástica. Isso aí é quase que um bordão, quase que é uma coisa que eu faço questão. Bato muito forte nisso aí.
Porque, eventualmente, você tem uma complicação no consultório e o paciente, ele fala assim, poxa, mas se eu soubesse que isso poderia acontecer, eu não teria operado. Isso. Falei, então você não prestou atenção em tudo que cerca a cirurgia plástica, em todos os informativos, todas as lives que a gente faz, porque a gente faz live. A gente faz live para isso também, para poder Esclarecer, informar né? o paciente. Como é que eu vou falar sobre todas as complicações na consulta? Às vezes eu falo muito, mas às vezes não dá tempo de falar. Então, live é muito importante, os informativos todos são muito importantes, internet é muito importante, né? Sem dúvida sobre uma coisa, você vai na internet, procura lá, né, em complicações de cirurgia plástica, vai encontrar tudo, né? Uhum. E a gente fala o tempo todo sobre isso. Então, esse isentão, que na verdade se transforma no Falso falso mudo, mudo, é aquele marido que depois ele vem. Eu tive isso recentemente no consultório. O paciente teve uma complicação simples, né? Complicação corriqueira do dia a dia, uma deiscência lá de cicatriz, coisa que acontece, né? A cicatriz, ela é cirurgia plástica é baseada em retalho. O que é retalho? O retalho é o seguinte: você descola a pele da musculatura, tanto pode ser da barriga, pode ser do rosto, pode ser da pálpebra, pode ser da coxa, pode ser do braço, pode ser da mama. Basicamente, cirurgia plástica é cirurgia de retalho. Toda ela é baseada nisso. Você descola, corta o excesso e coloca no lugar novamente. Às vezes você tem que montar também, fazer a forma, né? Como Uhum. na cirurgia de mama. Mas basicamente é isso, né? Coisa muito simples, inclusive, cirurgia plástica. Então, toda vez que você descola, toda vez que você desconecta o retalho, existe uma alteração da vascularização, existe uma alteração da irrigação da pele daquela região. Se você desconectou, o sangue não chega do mesmo jeito que ele chegava antes. Vai da experiência de cada médico o feeling para você poder entender até quanto você pode descolar, o que é seguro, o que não é seguro, se você avançar um pouquinho mais, se você puxar um pouquinho mais. Então, essa coisa às vezes, da necrose, que é quando você tem a queima da pele ali, às vezes não chega a ter uma necrose, mas o ponto abre todinho. Uhum. Isso acontece porque muitas vezes o sangue não chega com adequação naquela ponta de retalho. Pô, mas a gente tem todos os mecanismos de segurança para a gente poder entender qual o ponto certo do descolamento, da lipo daquele retalho que você pode fazer, para você não ter esse tipo de problema. Mas a gente está falando aqui de medicina. A medicina, ela é assim, você não é 2 e 2, 4. Muitas vezes você tem todo o mecanismo de segurança, você respeita as regras de segurança e mesmo assim dá M, entendeu? Então eu falo isso o tempo todo com o paciente. E aí, quando acontece, né, que é uma coisa que é intercorrência, que para o paciente é super chato, pô, sacanagem. O paciente foi lá para ficar bonito, não foi para ter uma necrose de pele, Sim. né? Mas aquela necrose de pele vai ser resolvida. É só ter um pouquinho de paciência que a gente vai resolver, né? Chega na hora certa, a gente fecha aquilo e tal. Então, tudo isso a gente conversa com o paciente. Mas chega nessa hora, Aparece o marido aparece o ali. marido que nunca apareceu e chega lá e vem para, né, poder questionar a situação. Olha, minha mulher está aqui com esse negócio. Aí você vai e explica com toda educação, todo amor e carinho, né? Uhum. Amor também é a palavra que está na moda, né? Todo amor e carinho. Aí você vai e fala. Aí você fala pro marido, explica tudo que está acontecendo e normalmente ele entende com muita tranquilidade. Mas é muito negativo isso para paciente, porque Estressante. estressante, porque a última coisa que o paciente precisa nesse momento é de alguém falar assim, tá vendo? Falei para você não fazer isso aí, tá vendo? Tá vendo? Sei. Então isso aí é horroroso. É a última coisa que o paciente Que a paciente espera, que precisa, né? precisa. Isso aí. Pois é. Desculpa aí Aí se eu tô só pegando vai, pesado, hein? Mas só é vai, mais ou só vai menos. piorando aqui, né, Júlio? Porque aí vem o quinto modelo de marido, que é o marido contrariado. Então, o marido contrariado é o falso mudo que não é mudo. É aquele É aquele que marido, fala. aquele que já está declarado que ele não quer que a mulher faça a cirurgia plástica, né? Só que esse aí, se eu identifico ele, se eu fico sabendo da existência dele, essa paciente ela não é operada. Óbvio, né? Como é que eu vou operar uma paciente que o marido é contrário àquela, né? Uhum. Isso aí é. Não só o marido, tá? Muitas vezes, assim, você tem uma paciente
que não é menor de idade, mas é um paciente jovem, né? De 20 Uhum. anos, 20. Aí você tem o pai Os que pais influenciam. pelo amor de Deus, ó, resolve isso aí primeiro com seus pais. Uhum. Eu só vou te operar se você tiver apoio dos seus pais. Como é que eu vou operar? Ah, mas eu sou maior de idade. Eu falei, maior de idade, mas eu sou quem sustenta você, é seu pai, aquele negócio todo. Então, a gente tem que também tomar conta não só do. Eu falo, quando a gente fala marido, a gente fala quem está permeando o paciente. Às vezes não é marido, às vezes é Uhum. o parceiro, A às vezes é rede a de apoio, né? parceira. Exatamente, é quem está cercando, né? E muitas vezes é o pai, a mãe. Então, a gente tem que ver isso também. Se tem contrário, o marido contrariado, o marido contrário, o marido Uhum. contra, né? A gente está falando isso de pai, de mãe, de parceiro e afins. Então, é péssimo. Você não deve operar, o médico não deve operar. Eu, pelo menos, tenho isso como conduta, né? De não entrar nesse jogo quando você Uhum. tem uma guerra em família. Júlio, mas já aconteceu da esposa, o marido não é a favor, não quer, mas a esposa fez a cirurgia escondida. Uh, aí, aí, O que que acontece aí, nessa isso situação, aí gente? aí é o marido Lula, né? Eu não sabia de nada. Deus. Não sabia de nada. Isso aí quem me deu essa dica foi o Diogo. O Diogo é meu parceiro. Meu rapaz fala do marido Lula. O que acontece? É o marido que não sabe de nada, né? Aquele que não tem noção do que está acontecendo. Olha só, já aconteceu, tá? Já aconteceu? Graças a Deus, porque veja, a gente está falando de complicação, mas as complicações elas são 5%, né? 5 a Uhum. 10% aí dos pacientes, sendo que de complicação mais grave, assim, de abrir ponto mesmo, necrosar, é menos de 5%. Então, as Uhum. pequenas complicações, quando acontecem, passam batido, mas as pequenas complicações mais graves, graças a Deus, todas elas não tive o paciente Lula, né? O O marido marido. Lula, né? Aquele que chegou lá, o que está acontecendo? Não, isso não aconteceu. Uhum. Mas eu já tive pacientes que passaram pela cirurgia, tranquilo, e foi tudo bem, graças a Deus, mas que o marido nem tomou conhecimento. Quando Só que ficou sabendo acontece quando isso? chegou em casa. Isso aí. Quando que acontece isso? Maridos que trabalham embarcado, isso é comum. Fica muito tempo fora, né? Maridos que muitas vezes viajam, fazem viagens longas. Mas que ótimo, ele chega, a mulher tá É. linda, E você maravilhosa sabe o que é lá. muito comum também? Você sabe o que é comum também? É porque eu opero muito pacientes que vêm de fora, né? De fora Uhum. do país. Normalmente são brasileiras, né? E Uhum. elas vêm para poder passar férias, ver a família. Às vezes são casadas com europeus ou com americanos. Aham. Ah, eu vou passar férias lá, tá? Fica aí me esperando que eu já estou voltando. E quando volto a Ó. operar. Então isso também é muito comum, né? Mas assim, aí a gente fica sabendo disso também no meio do processo. Né? No meio do caminho você fica sabendo, aí você está sabendo, tá, mas aí é menos grave, vou falar para Aham. você, né? Porque você tem normalmente uma rede de apoio do paciente aqui no Brasil. Uhum. Paciente maior de idade, paciente autossuficiente, tem um apoio todo aqui. Aí você tem um marido que não está sabendo da história lá fora. Não Uhum. muda muito para a gente aqui, entendeu? Isso é menos complicado do que aquele esposo que está ali, o parceiro que seja, que está ali do lado e realmente está contrário àquilo que está E sendo nem proposto. acompanhou, né, as consultas, os Não, exames, então, nem não, não, nada. não, nada, nada. Fica sabendo depois mesmo. Isso aí. Júlio, e o sexto modelo, né, que é o marido Então, detalhista. na verdade, o sexto modelo, ele na verdade não é nem o sexto. Esse porque todos esses modelos que a gente está falando, muitas vezes eles se interpõem, né? Uhum. Às vezes o cara ele é um falso mudo, mas ao mesmo tempo também ele é um cara que tem um pouquinho de parceiro. Então tem alguma coisa assim. Aham. Mas esse sexto modelo aí, ele é um que passeia por todos os outros modelos, principalmente nos mais de cá, os últimos que a gente falou, né? Principalmente os Principalmente nos menos favoráveis à que mais cirurgia. critica. Exatamente. É chato isso, porque, veja, eu sempre falo de uma forma até muito mais descontraída, mas eu sempre converso o seguinte: o paciente, o ser humano, ele não é papel milimetrado, ele não é, Uhum. não é, não é a brincadeira do jogo de 7 erros. Aham. O paciente ele chega muitas vezes e vai fazer uma mama. Olha, se ele fez uma mama, é claro que se você tiver um bico para cima e outro para baixo, você bate o olho, você vê que não está legal. Uhum. Eu não preciso nem de falar comigo. Eu mesmo pego esse paciente e volto com ele para o centro cirúrgico, no tempo certo, né? E leva e a gente resolve. Ou às vezes tem consultório, dá para fazer algum ajustezinho de arela. Isso é muito simples, faz com Uhum. 10 minutos você faz ali. Isso é muito, muito comum, todo cirurgião plástico faz isso. Agora, não precisa disso, né? A gente sabe certinho qual é o paciente que tem que ser retocado. Agora,
muitas vezes vem o acompanhante e fica assim, olha só, aqui tem um negocinho aqui diferente aqui, ó. Aqui tem um negocinho aqui que não tem. Olha só, aqui tem essa marquinha que está mais fundo do que a de cá. Ah, olha só, a mama aqui, ó, tem essa mama que tem uma voltinha, tá aqui, essa voltinha está um pouquinho mais apagada. Então, isso é muito complicado. Por que é complicado? Porque o ser humano não é papel milimetrado. Sim. Se existisse uma mama perfeita, se existisse, não existe, tá? Mas se existisse uma mama perfeita, igual, idêntica, é, só o fato do paciente ter uma perna meio centímetro mais curta do que a outra, e isso aí todo mundo tem, tá certo? Todo Aham. mundo tem uma perna mais curta que a outra, um desvio de coluna, uma É. escoliose. Uma orelha, né, mais baixa que a Não, tô falando outra. assim, da postura, né? Da Só para falar postura. da postura. Só o fato de você ter um grau de desvio de coluna, de escoliose, É já verdade. entorta a mama. A gente tem, às vezes, de um lado, 10 costelas e do outro lado tem 11. Então, às vezes, você tem um tórax convexo desse lado e o outro hemitórax aqui, ele é côncavo. Então, como que você é osso, né? Então, Uhum. como que você vai querer que a mama seja igual? Ela nunca foi. E aí, o pobre do cirurgião plástico tem que ir lá e deixar a mama Tem que igual. fazer perfeito, Fazer né? bem, não, isso não existe. Não Então, aí existe. veio o marido e falou assim: olha só, isso aqui tem um negócio aqui. Essa mama aqui tá um pouquinho. Então, isso não existe. Então, todas as vezes que a gente também se depara com essa situação, a gente fala marido, mas aí vamos lá. Pode ser a prima, pode ser a Sim. vizinha, pode ser o cachorro, sei lá, qualquer um que está acompanhando ali. Uhum. Fica nessa onda, isso você não tem noção como que isso tira o cirurgião do sério. Muitas vezes o paciente está tranquilo, o paciente está de boa ali, né? Para ela aquilo não tá Nossa. incomodando, ela E aí nem vem o percebeu, né? acompanhante ali e fica naquela onda, naquele negócio. Então, cirurgia plástica, eu sempre falo isso, né? Cirurgia plástica não é papel milimetrado. Nunca, nunca você vai ter perfeição em cirurgia plástica. Se você acha que vai fazer uma cirurgia plástica e vai voltar com o corpo perfeito para casa, não faça cirurgia plástica. Não faça, tá bom? Júlio, mas você entrou num assunto aí da questão de que o corpo não tem uma simetria exata, né? Mas quando você fez a Camila, talvez você não lembre, tem 5 anos, mas toda mulher tem uma mama, ainda mais que ela deu de mamar, né? 3 filhos, Sim, tem uma mama maior do que a é outra. óbvio. Aí você tirou, aonde tinha mais queda ali, Sim, você tirou um pouco mais. Aí deu uma perfeito. simetria melhor. Então é isso aí. Qual que é o objetivo? Eu falo isso o tempo todo. O objetivo da cirurgia plástica não é deixar perfeito, é harmonizar, é deixar com a simetria melhor, é mais agradável aos olhos. Você tem uma mama que às vezes é mais caída e maior, e a outra é mais alta, tem o suco mamário mais alto e tal, menos caído que a... O que eu quero com aquela mama ali? Eu quero deixá-la melhor, quero deixá-la mais harmonizada, mais adequada. Então o que eu faço aqui? A gente vai colocar, eu normalmente coloco próteses iguais, né? Quando eu Uhum. tenho que mexer em pele e tal. Eu não gosto de colocar próteses diferentes, eu boto próteses iguais. Dificilmente, só quando eu tenho que mexer em pele que eu boto, e a mama é muito diferente, eu boto próteses diferentes. Mas você bota próteses iguais, então já começou bem, né? Porque você está botando a base igual, idêntica. A mama mais caída e maior, eu vou tirar mais, pô. Isso é óbvio. Uma eu tiro 150 gramas, outra eu tiro 100. Às vezes eu tiro 200, às vezes é muito maior, tiro 200, 300 gramas de uma, da outra eu tiro 100. Então, é claro que vai ficar mais igual do que a outra, do que era, né? É óbvio que vai ficar mais parecido, mais simétrico, mais harmônico, mais agradável, óbvio, né? É óbvio, só você pegar e olhar na foto do antes e depois. Aí o paciente olha o antes e depois e fala assim: ah, mas ainda tem uma diferença. Pô, claro que vai ter diferença. Óbvio, pelo amor de Deus, né? Se você não está talhando na madeira, não. Você não está ali com a talhadeirazinha, com o martelinho ali, que pode passar dias fazendo. Não, você está ali com um período curto ali que você não pode ficar alisando o paciente a tarde toda. Tem que ir Sim. lá no tempo adequado, justo, rápido, dentro daquilo que a gente propõe, sem aumentar o risco da cirurgia, né? Porque quanto mais tempo cirúrgico, mais chance de trombose, mais chance de infecção, mais chance de anemia aguda. Então tudo tá tudo ali. E aí você, naquele tempo pré-determinado, você pegar uma mama que é completamente diferente e deixar ela igual, isso não existe. Então, de Uhum. novo, quer uma coisa perfeita, não faça cirurgia plástica, vai fazer outra coisa, né? Mas, E que também não tem, né? Para Não, deixar perfeito, não tem. mas é procura Dr. considerado, Drauzio mas é Varela. considerado melhor, né? Oi? Então, Júlio, e já aconteceu alguma situação dentro do seu consultório que você presenciou, assim, um marido que não queria comprar os remédios, né? Porque depois da Aham. cirurgia tem os remédios também para poder comprar. Então, Fazer a assim, mulher se movimentar muito, não fazer o então, repouso. antigamente até tinha alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio, né? Então, Uhum. hoje a gente tem um protocolo muito forte, assim, eu tenho uma equipe muito robusta, graças a Deus, sempre faço questão também de elogiar a minha equipe.
é uma turma muito fera que eu tenho lá, né? Não vou citar aqui para não esquecer ninguém, né? Porque você não pode correr o risco de esquecer alguém aqui. Verdade. Mas todos os meus pacientes, eles sabem quem são, eles fazem parte lá do dia a dia dos pacientes, tanto desde a consulta, que vai lá, aquela turma ali que faz a consulta, que discorre ali no pré-operatório, e passando pelos médicos que olham os exames, que conferem os exames, aqueles que acompanham também junto comigo nos grupos ali de WhatsApp dos pós-operatórios, os curativos que são feitos e tal. Então, as enfermeiras que eu tenho, as minhas instrumentadoras que são ótimas e que também ajudam na hora de fazer curativo. Então, toda essa turma que me ajuda muito, a gente cria um protocolo ao longo dos anos que cerca muito. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp individual para cada paciente que eu opero. Eu lembro da minha Lembra? época. Já Olha, isso vai ficando cada vez melhor, porque esses grupos de WhatsApp, para que serve isso? Eles me ajudam porque eles são 9, 10, 11 componentes ali. Ali tem uhum. até a fisioterapeuta que está atendendo aquele Sim, paciente. sim. Você tem até ali a menina, a moça da drenagem linfática, você tem ali a psicóloga, às vezes entra no Uhum. grupo, né? Tem a médica que acompanha os exames do pré-operatório. Ah, mas você não olha o exame pré-operatório? Pô, olha, mas às vezes não dá para olhar todos. Então, eu Sim. tenho uma pessoa que me ajuda nesse sentido de conferir um por um para que não passe nada batido, para que o paciente não opere, por exemplo, com um exame um pouquinho inadequado. Isso não Uhum. acontece, né? Por quê? Porque a gente tem toda essa turma que ajuda muito a gente a não ter nenhum tipo de falha. É claro que a gente não é infalível, né? Sim. Lógico que eventualmente você tem alguma coisa, mas a gente busca a perfeição o tempo todo. Então, esse tipo de coisa, de não comprar remédio, não passa mais, né? Antigamente, hoje, se o paciente não chegar lá com tudo protocolado certinho para poder realizar a cirurgia, ele não vai fazer a cirurgia, né? Paciente, antigamente tinha isso, né? Por exemplo, assim, paciente optou por não fazer a drenagem linfática com a turma que você está indicando. Então, ele quer fazer a drenagem com a fisioterapeuta lá que ele conhece, lá da cidade. Fala, então deixa, então vai, procura um médico ali mais próximo dela, vai fazer. Porque, veja, não tem sentido, pô. Uhum. Olha só, a gente faz tudo correto, tá? A gente faz tudo certinho, a gente corre atrás da perfeição. A gente fica igual um maluco ali buscando tudo que é de melhor, tudo que existe de mais seguro, mais sensato, organiza, tem uma equipe gigante para poder cuidar de tudo e, de repente, o mais básico de tudo, que é o paciente comprar o remédio que a gente orienta, Aham. fazer a drenagem faz certinho, fazer o curativo no tempo certo, acompanhar e tal, mandar enviar foto. Às vezes o Uhum. paciente tem dificuldade até de enviar foto para a gente no pós-operatório. O paciente não faz esse tipo de coisa, então isso atrapalha muito a gente, né? Quando a gente Uhum. identifica essas dificuldades, a gente prefere não operar. Uhum. E a sua equipe está sempre muito presente também, né, Júlio? Muito, muito. Eu lembro que na minha época as meninas mandavam mensagem: Camila, como é que você Não, tá? tá sempre. Né? Tá E sempre sempre muito eu tô presente. passeando pelos grupos ali. Eventualmente escapa alguma coisa, mas as meninas me chamam, tem um paciente tal, o grupo tal, dá uma olhadinha lá. Então isso ajuda muito, né? Ajuda muito, nada escapa mais. É Isso é porque, muito bom, é, importante. isso mesmo, Né? né? Tem algumas perguntas aí que eu tô aqui. Ó, teve até uma paciente sua, ela falou que operou segunda-feira e já Uhum. É, tá amando. isso A Que mesmo. bom, Andressa, que bom. equipe 1000. Meninas, ó, se vocês tiverem Se tiver alguma perguntas, pergunta, né? aproveita o momento. Uhum. Que é Vamos ver isso, se o gente? pessoal vai perguntar aqui. Aham. Não, elas falam muito. A Catarina, quando ela fica anotando, na verdade, ela É, vai decorando assim, uhum. aí tô lá no final do assunto, ela vai e volta. Não, Aí, mas até agora as minhas só estão te elogiando. é, É, Eu tô só vendo acompanhando aqui, não elogios. fizeram muitas perguntas ainda aham. não, né? Deixa eu Mas ver aqui. Então, essa coisa como eu te falei, do paciente, do detalhista, isso, e graças a Deus também, eu tô falando de um jeito aqui, como se fosse uma coisa comum, né? uhum, Não é bem assim também não, não é todo dia que isso é coisa rara, né? De você ter essa situação do questionador e tal, isso é muito difícil, né? Normalmente os pacientes hoje em dia eles têm muito bom senso e tal, entendem essas coisas, mas eventualmente aparece alguma coisa assim, entendeu? Aí você tem que ficar lá explicando, olha, não é bem assim, pô, isso aí não é não é assim que funciona, né? uhum. Então, isso tem, isso Uhum. tem, isso tem muito, é muito isso também. Eu tô olhando aqui, mas Todo mundo meu elogiando. tá.
Tá demais. Deixa eu ver aqui, ó. Tem muito elogio da equipe. A equipe realmente ela é muito boa, graças a Deus, né? A turma muito forte mesmo. Aham. O pessoal tá animado hoje aqui, hein? Tá. Ah, Uhum. indica o Júlio com louvor. Aham. Mas é isso aí. A gente vai tentando sempre fazer da melhor forma possível, né? Pra gente, como eu te falei, errar o mínimo possível. Uhum, Não tem como a gente ter, assim, conseguir agradar todo mundo, né? Sempre você vai ter alguma verdade. coisa. Eventualmente teve uma paciente que teve uma intercorrência lá, e você vê que eu falo sempre sobre complicação, né? Uhum, Porque falar sobre coisa boa, todo mundo fala, né? Ah, eu faço. A pessoa gosta muito de falar sobre as técnicas novas e sobre os aparelhos novos do mercado. verdade. Então, isso é mó barato. Isso. Às vezes eu olho na internet, o cara fala, mostra um aparelho lá que está muito super na moda e que promete coisas que eu, tipo assim, tem esse aparelho aqui, vou falar o nome não para não fazer Uhum, propaganda, mas eu falei assim, esse aparelho aqui, ele é muito legal. Ele faz a pele colar da na musculatura ali. musculatura. Aham. Tá, eu nunca tive problema de pele que não cola na musculatura. Aham, Agora criou-se uma demanda que eu nunca tive, né? Então aí tem que ter o aparelho para poder fazer a pele colar, mas nunca precisei disso, né? aham, Ah, não, você vai fazer você tem um braço lá que tem uma flacidez, e você quer fazer uma lipo daquele braço e quer evitar de cortar a pele daquele braço, né? Ou seja, evitar de fazer um lift de braço e uhum, tentar ficar só na lipo, aí você usar esse aparelho, ok, é legal, vale a tentativa, né? uhum. Mas pode também não ser tão, não pode ser que não seja suficiente para suprir aquela demanda, né? Mas aí as pessoas falam muito sobre essas coisas, né? Dos aparelhos, das técnicas, não, mas sobre complicação as pessoas não gostam de falar muito, né? Aqui é É, uma pergunta interessante Uhum. aqui, ó. É, doutor, o que você acha da Gluteoplastia. gluteoplastia com gluteoplastia com prótese. prótese? Então, também sempre perguntam sempre entram nesse assunto. Eu acho que a prótese de silicone, a gluteoplastia com prótese, nada mais é do que a prótese de silicone no glúteo. Uhum, Eu sempre digo o seguinte: é legal, a prótese de silicone no glúteo é uma cirurgia que tem seu lugar, sim. Sabe quantas que eu fiz essa na vida? Acho que não deu nem 15. é mesmo? É, eu opero o bumbum todo dia. Se eu olhar, eu acho que não fiz nem 15 na vida. Tive a oportunidade de fazer milhares, mas eu, Uhum, eu consigo evitar de fazer. Por que eu gosto de evitar a prótese de silicone no bumbum? Porque, primeiro, que é uma cirurgia invasiva, um pouco, mas ela é traumática demais. Você tem que afastar a musculatura, colocar um implante ali entre os músculos. Aquele implante ali, você vai ficar sentando em cima daquilo a vida inteira. Ah, facilmente você pode deslocar aquilo para subcutâneo. Existe uma grande possibilidade de aquilo ficar artificial. Sempre você tem que fazer, para ficar bom, sempre você tem que fazer a complementação de lipo e lipoenxertia. Então, assim, eu vejo é muito mais demanda do que benefício. Eu consigo entregar excelentes resultados sem usar a prótese. É claro que, eventualmente, a gente tem um paciente que é muito magro, é, e esse eu ia te paciente perguntar não agora, tem gordura nenhuma, como é que você pouquíssima faz? gordura, aí é indicada a gluteoplastia. Aí você fala, paciente, eu quero um bumbum muito grande. Tá, mas você não tem gordura, então tem que partir para prótese. Uhum, Beleza, esse paciente ele tem indicação forte de fazer. Mesmo assim, esse paciente ele tem que ser, a gluteoplastia nesse paciente tem que ser indicada, mas sempre eu gosto de fazer enxerto de gordura em torno daquela prótese, né? O glúteo é colocado a prótese é colocada na região intramuscular, né? Entre algumas lâminas dos músculos glúteos, e ali fica aquela bolinha meio que artificial, especialmente nos pacientes magros. Aí, se você deixar aquilo ali, fica visível, né? uhum, Que eu gosto de fazer? Eu gosto de limpar a cintura, afinar bem ali e encher de gordura em volta ali para poder matar um pouquinho aquele degrau da prótese. Então aí você deixa um bumbum muito mais bonito. Mas muito raramente você tem esse paciente. Normalmente você tem o paciente que já tem bumbum, que já tem gordura ali e tal, e você uhum, consegue fazer uma lipoescultura e valorizar lá o bumbum colocando enxerto de gordura. E a melhor de tudo, o enxerto de gordura ele é gratuito,
entre aspas, né? Aham, Tá que é ali, seu, né? tá ali, ele é autólogo, você não precisa de, não é corpo estranho, Uhum, ele cresce, se você engordar um pouquinho, aquilo ali também vai engordar, tem que fazer do jeito certo, tem que usar a técnica correta, para você uhum, não perder os adipócitos, ele não perder a célula, não matar a célula de gordura, né, para poder ela não absorver, né? uhum. Então você tem todo um recurso técnico que tem que ser empregado para você ter um bom resultado, mas prótese de glúteo é bom, mas se puder evitar é melhor. Mais ou menos Isso essa é a aí. Uma outra ideia. pergunta aí, ó. Júlio, tem um aqui. O que que você acha dos movimentos dos braços após a cirurgia de seio? Tem muito médico É, mostrando isso, né, isso aí, Júlio? né? Ah, eu odeio essa pergunta. É a mesma coisa. Agora está na moda, né? Tá. Existe algumas figuras, né? Pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que advogam um diabo do negócio, que você opera, bota a prótese ali, aí você pega o músculo aqui, se amarra aqui, aí você faz, aí você pode pegar o braço, fazer assim com o braço, fazer assim, malhar e tal. A minha pergunta é a seguinte, vamos lá. Por que diabos você quer fazer assim com o braço depois que você opera a cirurgia de mão? Começa essa pergunta primeiro, tá? Então, se você fez uma cirurgia, você tem que ficar quietinho ali, pô, porque você acabou de operar. Digamos que existisse esse negócio, né? De você realizar uma mágica ali, um pozinho mágico ali, e a cirurgia poder mexer. Veja bem, você tem todo um processo pós-operatório, você tem um edema, você tem o corte, a incisão, a lesão, a injúria no tecido, aquilo provoca edema, aquilo provoca migração ali de células todo o processo inflamatório. Você tem a questão da cicatrização, que começa a acontecer após alguns dias ali. Na verdade, começa a acontecer logo no começo, mas tem as fases da cicatrização que vai até 3 meses, né? Na verdade, vai até 1 ano e meio, mas as 3 primeiras fases, até 3 meses, você tem fibroblasto ali sendo substituído. Então, assim, existe toda uma coisa fisiológica que está pré-estabelecida, que está ali estudada, sacramentada. Aí vem um cara falando que porque o cara botou, escreveu, fez um livro, fez um trabalho. Beleza. Se tudo que tivesse na internet, se tudo que tivesse escrito fosse lei, É verdade. beleza, hein? Um monte de bobagem que tem também. Aí tem gente que escreve bobagem o tempo todo. Só que aí vem o pulo do gato. O cara pega ali uma bobagem muito grande que foi escrita por alguém, e aí você coloca isso de uma forma como se fosse assim, a invenção da roda. E as pessoas adoram a invenção da roda, elas adoram comprar a roda, né? Adoram comprar essas ideias, né? Isso é uma bobagem, não tem nem. Outro dia tive um hematoma ali, até fiz uma live sobre isso também. Tive um hematoma ali 15 dias depois que a paciente operou. A paciente teve um hematoma, cara. Passando do nada lá na cidade dela, lá, e de repente, uma delas ficou desse tamanho aqui. O Nossa. que a paciente fez de errado? Praticamente nada. Ela teve uma situação de um estresse e teve que levantar rápido, Ah, né? Teve um negócio de um uhum. assalto e tal, e ela não presenciou o assalto, mas teve uma, Foi uma aquele questão susto, né? de quando o parente dela chegou, ela levantou muito rápido, e aí ela fez um hematoma na hora. Então, assim, 15 dias depois, né, por conta de um estresse, né, de ter Uhum. levantado rápido, teve uma outra lá, mas aí foi a arte que ela fez, ela estava andando de moto, né? Então, assim, tem uma série de coisas que estão ligadas à questão de recuperação, do processo de recuperação, e que as pessoas têm que entender que isso é uma questão fisiológica. Isso Uhum. não sou eu que determino isso, é coisa biológica, Uhum. né? E aí, de repente, vem as pessoas com essa história eu faço um negócio aqui diferente que você pode, no dia seguinte, levantar o braço. Tem uma foto de um paciente, uma propaganda assim, que o paciente opera de manhã e de noite ela vai jantar com o marido, né? Uhum. Isso mesmo. Bobagem, isso não tem nenhum sentido isso aí. Isso é tudo um jogo de marketing para poder o cidadão lá se promover. Fala sobre complicação, que é muito melhor. Fala sobre as coisas reais, né? Mas fez e deu tudo certo. Realmente, o paciente levantou o braço e não deu nada. Ok, mas daqui a pouco vai ter. Espera um pouquinho, daqui a pouco vai ter. Né? Uhum. Às vezes não tem nada disso, de hematoma, de nada. Pode ter uma prótese que desloca, fica um pouquinho mais alta, uma fica mais deslocada, outra não. É igual dormir de lado. Pô. Eu peço para o paciente dormir de lado 2 meses depois. Por quê? Porque se você bota uma prótese de poliuretano, essa prótese está ali colando ali, de repente você dorme, aí você faz isso aqui, ó. Quando você faz isso aqui, o braço de cima
né? O ombro ele praticamente junto no outro, dependendo da forma que a pessoa dorme. Verdade. Você espreme a prótese ali. No final do dia, quando você levanta, uma prótese pode estar certinha, mas a outra pode estar torta, para cima, para baixo. Como que você vai mandar o paciente dormir de lado? Tá errado, né? É. Então, assim, são coisas básicas do dia a dia que a gente tem que atentar, orientar os pacientes de uma forma séria. E não ficar inventando história. Ah, mas é porque eu tenho trabalho. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí tem que usar o bom senso, né? É o que está faltando, né? É fazer repouso mesmo, né, Júlio? Nem Pouso, você eu tem. vejo eles falarem muito assim, porque para lavar cabelo, para prender o Não, cabelo, você né? pode mexer os braços aqui sem problema nenhum, que eu tô vendo, mas o braço tem que estar coladinho aqui, ó. Não, não vale a pena você ficar mexendo o braço aqui. Mexe aqui, ó, você pode mexer no computador. Ah, operou no dia seguinte, no quarto. Se você quiser, você pode mexer no computador, não tem problema nenhum, né? Você pode apoiar aqui para levantar, não tem problema também não, né? Na cama, assim, você apoia, levanta assim, ó, não tem problema. Mas ficar levantando o braço, para que você quer levantar o braço? Vai, você operou cirurgia de mão. No outro dia, você quer levantar o braço para quê? Para quê, né? Né? Pede pro marido pegar as coisas, quer pegar um negócio no alto, vai pegar a bolsa, não? Pede Os pro marido. marido, né? É, né? Usa a rede de apoio para fazer pelo Isso menos aí, uns dias como princesa, né? isso aí, isso mesmo. Júlio, teve uma outra pergunta aqui. Body teacher, é isso? É assim que se fala? Ah, sim, Body não. teacher ou Começou, removal? começou. Aí é o assunto que a gente está falando aqui. Esses aparelhos é justamente o que a gente tá querendo falar aqui. São aparelhos que são novos. Como é que funciona? Está acabando o tempo aqui, eu estou vendo, mas deixa eu só tentar resumir. Uhum, São aparelhos que são relativamente novos, que foram, assim, olha só, gente, eu não sou contra a tecnologia, não, tá? Eu adoro tecnologia, o tempo todo estou me aprimorando. Agora eu acabei de comprar meu quarto Vibrolipo, adoro Vibrolipo. Antigamente eu não usava, não, agora eu uso muito. Acho que o Vibrolipo é sensacional. Sempre que tem uma coisa, assim, meus aparelhos de lipoaspiração são sempre os mais modernos. uhum. Eu sou super antenado com essa coisa, tá? Que fique bem claro. Às vezes, o cara é antiquado. Não sou antiquado. Tenho bom senso. Eu uso os meus. Eu sempre corro atrás de tecnologia. Só que tem coisa que você tem que usar o bom senso. Porque, veja, agora tem uns aparelhos que, tentar resumir aqui. O que eles fazem? Você faz uma lipoaspiração, né? Abdômen, flanco, perna, braço, tal. Aí, feito a lipoaspiração, existe uma ideia de que a pele está solta. A pele está solta. Você fez a lipoaspiração, a pele está solta. E ela não é que ela está solta, você furou ela toda ali, ela ficou toda. Aquele retalho entre a pele e a musculatura que está aqui embaixo, existe a gordura, que é onde você trabalhou. Ela está toda furadinha. De fato, ela está. De fato, ela está traumatizada, Uhum. né? Ali, o que tem que ser feito com aquela gordura toda traumatizada, como se fosse um queijo suíço ali, todo furadinho. Você tem que compactar aquilo ali. Como que você compacta? Com cinta modeladora boa, de boa qualidade, adequada, com a espuma. Eu gosto muito de espuma, aprendi a usar espuma na residência com meu estimado doutor, professor Sebastião Nelson, lá de Belo Horizonte, um craque em lipoaspiração. A gente usava espuma na residência, eu gostei daquilo, trouxe aquilo comigo e uso aquilo até hoje. Lógico, eu já fiz um monte de melhoramento naquilo, hoje eu faço um monte de adaptação, faço sobreposição de espumas para poder fazer as minhas lipo HD, né? Adoro aquilo ali, dá trabalho para caramba, mas gosto daquilo. E ponto final. Não tem essa de a pele estar solta. A pele nunca esteve solta, nunca tive essa demanda de pele solta. Então eles criaram um aparelho que fala o seguinte: ó, a gente vai fazer uma insuflação entre a pele e o músculo, naquela gordurinha solta aqui, a gente vai colocar uma cânula ali, vai insuflar aquilo ali com um gás, pode ser argônio, pode ser hélio, né, que são Uhum. gases nobres, que permitem uma atmosfera de condução. E aí você coloca uma outra haste depois, e essa haste ela vai ela vai encostar naquelas fibrazinhas que ficaram ali e ela vai encurtar aquelas fibras, como se fosse um choque elétrico, mas é mais pelo calor. Uhum. Então ela encurta a fibrazinha, fazendo com que, teoricamente, a pele adapte melhor a musculatura. Então vamos lá, isso acontece de qualquer forma. Toda vez que você tem um trauma operatório, a fibra colágena ela vai ser encurtada. Ela vai ser, porque o próprio trauma operatório faz isso, ela estimula a fibra colágena, ela vai encurtar. A flacidez ela só vai ocorrer se a lipoaspiração tiver ocorrido de forma inadequada.
Se você fizer uma lipoaspiração de forma adequada, você não vai ter a flacidez tão... então, se você tem um colote lá com muita flacidez, se você lipar demais aquele colote, ele vai piorar muito ali. Mas se Uhum. você lipar no ponto certo, ele fica bem. Pode ser que você tenha algum tipo de benefício justamente na questão do braço. Lembra do braço que eu falei agora há pouco? Aham. Braço que está flácido e você quer evitar de cortar e tirar a pele do braço, você insufla ali, passa o aparelho, ele vai dar uma... Pode ser que melhore aquilo ali, Uhum. tá certo? Vai ser suficiente para poder evitar a cirurgia? Não sei, né? Tem que ver qual que é a expectativa do paciente. Sim. Pode ser que naquele colote muito flácido tenha algum tipo de valor também. Agora, você indicar aquilo ali para todo mundo, falar que aquilo ali é invenção da roda, é bobagem. Eu acho que isso aí, quer dizer, criou-se uma demanda que eu nunca tive. Essa que é a frase que eu gosto de falar. Essa é a verdade, né, Júlio? É. Júlio, ótimo esse bate-papo. Tem muito mais assunto, né, para a gente poder falar. A gente centralizou aqui, né, Uhum. em um assunto. E quero até te convidar para um próximo episódio também, tá? Vamos Para você lá, poder participar, vamos lá. né? Para a gente destrinchar isso aí um pouco mais, né? Que aqui é legal e é legal o pessoal participando Sim, também, o né? Junto pessoal, com a gente. o Bem pessoal bacana ajuda a isso. fazer as lives, né? Bem legal, Muito legal. legal, É, porque já fazer as traz. perguntas para. Isso. Ah, é sempre sensato, doutor Júlio. É isso Uhum. aí. Né? Nesse, A nesse gente pique tem que mesmo. se basear na sensatez, no bom senso, acho que é o que mais vale a pena. Ao invés do pessoal ficar falando na internet, nas propagandinhas aí que eu já vi de aparelho mágico, fala de Uhum. complicação, explica para o seu paciente qual que é. Gente, é live, é um negócio tão legal, é educativo. Chama o paciente na sua live, estou falando para o colega cirurgião plástico, né? Fala, ó, vou fazer uma live hoje, hein? Lá, chama os seus pacientes, fala sobre os seus casos, fala sobre suas complicações também, explica, cria um ambiente de respeito e clareza entre o médico. Uhum. Porra, eu falo o tempo todo isso aí, tem que ter clareza. Não adianta o paciente chegar no meu consultório, achar que vai chegar e vai sair linda, maravilhosa. Pode até ser que saia linda, maravilhosa, assim, sem nada, mas pode ser também que tenha algum tipo de intercorrência. O paciente tem que estar antenado para essas coisas. Por quê? Porque na hora que aparece o problema, o paciente ajuda a gente a cuidar daquilo também. O paciente, ele é ativo, né, na recuperação, tem várias complicações, tive várias complicações a vida inteira e, graças a Deus, os meus pacientes sempre muito conscientes, eles me ajudam criando um ambiente favorável para a gente poder chegar até o final com aquele problema e resolver no final, né? Porque tudo tem um problema, como é que resolve? Quero resolver amanhã. Não, não é amanhã. Depende do tempo. Você É, tem que ter tempo ali para poder o organismo criar um ambiente adequado para poder você tratar aquele problema. Normalmente pode variar de uma semana a 6 meses, mas cada caso é um caso, né? tem que esperar o processo, né? Não adianta Exatamente. querer pular isso. Isso aí. É isso aí, Júlio. Chegamos aqui no nosso final do nosso podcast, né? Foi muito bom esse bate-papo. Dá vontade de ficar mais aqui, né? E futucando ali o Júlio para tirar mais coisas, Estamos aí, vamos né? lá. Pra Vamos poder fazer outras então. outras sim, para a gente poder falar mais. Tem mais coisas que eu fiquei presa aqui para não falar, Não, né? e a, Para não e fugir a- muito e nosso fugir Uhum. também do. do nosso Do tema, assunto, né? Uhum. né? Mas fala para mim, deixa uma mensagem, né, para o nosso público, para nossa audiência, para essas mulheres, né, que têm esse desejo de fazer cirurgia plástica. Bom, assim, não pensei em mensagem nenhuma, mas como recentemente foi o Dia Internacional da Mulher, né, na verdade eu acho que todo dia é o Dia Internacional da Mulher, né? Não posso falar nada diferente disso porque eu tenho um monte de mulher em casa, né? Sou- Só na mulheres, né? verdade, eu tenho um monte de mulher lá, até os cachorros são mulheres lá em casa. Mas, assim, eu acho que a gente falou sobre marido, né? A gente falou sobre a questão do empoderamento da mulher, que aumenta a autoestima e tal, e muitas vezes isso até ultrapassa um pouquinho os limites ali, mas eu acho que o grande objetivo da cirurgia plástica, sempre falo isso, é justamente esse. Não é acabar com o casamento, não, tá? Né? Não é empoderar a mulher a ponto dela querer separar, não é nada disso. O objetivo da cirurgia plástica, de cirurgia plástica especificamente do contorno corporal, é a mulher ter a autoestima resgatada, especialmente esses pacientes que a gente opera aí, são esses pacientes aí na faixa etária entre 35 e 45 anos de idade, pacientes que vão fazer cirurgias triplas. Esses pacientes, muitas vezes, eles chegam lá deprimidos, pô, que tem uma situação de 2, 3 filhos e tal, toda aquela. Então, esse paciente, ele tem a autoestima dele resgatada, e eu vejo isso acontecer toda hora,
né? Isso é muito gratificante, é muito legal, né? Eu sempre falo isso é muito. E às vezes a gente recebe alguns elogios assim, aí eu falo assim: olha, isso aqui que você está falando para mim é a coisa que mais valiosa que eu tenho, que é justamente esse tipo de reconhecimento, porque você sabe que de alguma forma você ajudou a melhorar a vida daquela pessoa. Então isso é muito legal. Ah, que bom. Gente, então nós ficamos por aqui, né? Em breve o Dr. Júlio volta com a gente para um novo podcast, mais assuntos, né, sobre Isso aí. cirurgia plástica. E vocês podem deixar também as dúvidas nos comentários aqui no nosso canal no YouTube também, que a gente vai passar para o Dr. Júlio para ele poder responder para vocês. Beleza. Pessoal, Show? valeu. Até a próxima. Aqui, Como é que finaliza? aqui só finalizar aqui. Você finaliza?